Meus irmãos rubro-negros, o Neto, apresentador, o craque Neto, sempre muito polêmico, falou bastante acerca daquilo que para ele é o pior negócio da história do Flamengo. Sabem a que ele se refere? A ter liberado o goleiro Hugo Souza, que em pouco tempo já se tornou ídolo do Corinthians, defendeu duas penalidades agora na disputa contra a Portuguesa, que levou o Corinthians à semifinal do Campeonato Paulista no domingo. O Neto falou o seguinte: que goleiro é o Hugo Souza? O Corinthians tem 60% dele e o resto é do Flamengo. Foi um dos piores negócios da história do Flamengo. Um dos melhores negócios para o Corinthians. Olha, para o Flamengo, ele já tinha no Hugo Souza um goleiro muito desgastado, e eu sempre disse e continuo dizendo, culpa do Paulo Souza, que no tempo em que passou no Flamengo foi suficiente para destruir muita coisa, né? Criar gastos, como o telão que ele queria no treino, etc. Regras que os jogadores não gostavam. Inclusive o Felipe Luiz deu uma entrevista falando que tudo que ele não quer ser como o Paulo Souza, que tinha antipatia quase que total dos atletas, a não ser do Hugo Souza. O Hugo Souza convidou, inclusive, o Paulo Souza para o casamento dele. Ele já fora do Flamengo, o Hugo Souza convidou. Porque o Paulo Souza insistia em colocá-lo para jogar e o cara fez boas partidas, mas errou muito também. Talvez a melhor partida no comando do Paulo Souza foi contra o Fluminense, em que ele agarrou tudo, mas cometeu muitos erros e o Paulo Souza insistia em colocar o cara até queimar o garoto. Depois não teve jeito, ele teve que sair do Flamengo, foi lá para Portugal, jogou no Chaves, foi rebaixado lá no Chaves. E aí, pro Hugo Souza, realmente foi muito bom. Foi bom pro Corinthians, que estava do nada sem o Carlos Miguel, uma crítica absurda em cima do Corinthians e da direção do Corinthians por ter colocado uma multa tão baixa, e o Nottingham Forest foi lá e comprou. Hoje o Carlos Miguel está no Palmeiras. E aí o Corinthians não tinha quem pegar, o Cássio já estava no Cruzeiro. Bom, traz o Hugo Souza. E o Hugo Souza, que estava lá por detrás das malhadas, falou: bom, vou para um time que está na pior, mas ainda assim é um time de grande torcida. E chegou lá já falando que a torcida do Corinthians era diferente, etc. E as coisas estão dando certo. Agora, dizer que para o Flamengo foi ruim, o Flamengo não gastou nada com o goleiro. O Rossi já estava, veio de graça, do Boca, e gastou agora para contratar o Andrew, 1,5 milhões de euros. É isso. Isso aqui é Flamengo.